Mulheres das planícies. Acampamento da águia morta. Montando um cavalo que nunca se cansaria. Somente os mortos nas planícies eternas sabiam o que era isso, mas agora Hila tinha um abaixo dela, um arrancado da própria morte, na quietude de seu coração, naquele lugar dentro do riso e da felicidade de seu estado atual. Ela decidiu que o ser que concedeu isso a ela, e a seu povo certamente deve ser um Deus. Shindai sorriu enquanto seus longos cabelos erguiam-se no ar atrás dela. Era lindo. Ele não sabia que outras instruções Hila havia dado ao seu povo, se eles permaneceriam lá ou seguiriam depois, mas ele poderia descobrir isso depois de alcançá-la. Aura e Mare os observaram ir, onde Mare estava um pouco confuso, Aura estava um pouco irritada. Eles são um grupo apaixonado, eu admito isso. Ela disse enquanto colocava os punhos nos quadris, e os observava cavalgar. O que eles estão fazendo, irmã? Mare perguntou, correndo até ela, e segurando seu cajado com força. Suponho que eles estão correndo de volta para o acampamento dele, leva apenas 3 horas nessas coisas, e isso se eles pararem. Não importa, no que diz respeito a... Bem, pessoas de fora de Nazarick, Shindai parece inteligente, ele não vai estragar tudo fazendo algo estúpido, vamos relaxar um pouco. Aura disse, e subiu na carroça onde Hila estava falando antes, e Mare sentou-se ao lado dela. Eles observaram por um tempo enquanto a tribo dos Elfos Negros realizava seu trabalho, os caçadores saíam em busca de caça, desta vez em cavalos mortos-vivos, e dentro de 1 hora eles voltavam em êxtase com o desempenho dessas incansáveis montarias das planícies eternas. Esse entusiasmo foi transferido, por sua vez, para aqueles que os adquiriram, e à medida que as tarefas eram concluídas, os vários elfos negros da tribo da Águia Morta se dirigiram para sentar-se na frente de onde os gêmeos estavam sentados. Mare não estava se divertindo, e se mexeu desconfortavelmente, porém Aura oscilava entre a indiferença e o deleite. As elfas do 6º andar eram propensas a se preocupar com ela, e ela não gostava muito disso. No entanto, isso foi um pouco diferente. Irmã, por que eles estão olhando para nós? Mare perguntou. Aura sentou-se em sua posição reclinada e relaxada. Então, por que vocês estão todos olhando para nós? Ela perguntou. Isso é rude perguntar. Mare sussurrou. Geralmente é rude olhar. Aura respondeu em um sussurro rouco. Vocês querem saber, precisam mesmo perguntar. Ela disse irritada. Vocês nos trouxeram cavalos das planícies eternas, vocês são deuses. Como podemos não olhar? Um dos elfos negros disse. Não, somos apenas servos de um deus. Aura disse com orgulho. Servimos como guardiões em sua casa, ele nos encarregou de fazer algo aqui. Ela disse. Unindo-nos? Alguém perguntou. É algo assim. Mare respondeu. VV. Ele começou, então Aura interrompeu. Eu consegui esse. Ela disse a ele com um sorriso. Ela então colocou um braço sobre o joelho, e se inclinou para frente para examiná-los. Ok, então. Acho que sua chefe não lhe deu a história completa, então, como temos algum tempo, vou te contar. Você provavelmente sabe que a teocracia Slane decidiu estupidamente lutar contra nosso mestre, Lord Ainzo Algon, o mestre da vida e da morte. Você também provavelmente sabe que eles estão mexendo com você há anos, tipo, gerações, eu acho. Aura ponderou sobre isso, mas os acenos que recebeu disseram que eles entendiam que era assim. Bem, a teocracia Slane quer você dividido, porque enquanto você estiver dividido, você será fraco, mas unido, você será forte, você poderia desafiá-los, e eles não querem isso. Diferente do meu mestre, ele prefere o melhor para você, que você seja forte, que você esteja unido. Ele acha que você pode ter alguns pontos fortes, utilidades, poder, potencial, não sei, ele não disse, mas ele nunca está errado, então deve haver algo em você que o impressionou. Então, vamos destruir parte daquela montanha ali. Ela apontou para os picos das montanhas distantes. Então marchará um exército por aqui, alguns de vocês provavelmente já ouviram isso. Antes que isso aconteça, queremos colocar toda a sua região sob um único governo. Ela disse. Por que Shindai? Alguém perguntou. A dele não é a mais forte das tribos. Não, mas tínhamos as planícies muito bem planejadas, e sua tribo estava mudando, eles surgiriam com novas colheitas que iriam deixá-los se estabelecer por períodos mais longos,
em mais 50 anos, ele poderia ter uma cidade, e ele teria sido a maior e mais poderosa tribo, ou pelo menos foi o que me disseram. Não li o relatório, apenas recebi de Lord Demiurgo e seu assistente. Eles sugeriram com quem eu deveria falar primeiro. Aura explicou pacientemente. Lord Ainzo Algon é seu pai? Alguém perguntou. Mare corou. Não, não temos pais ou mães. Eles morreram? Alguém perguntou tristemente. Não, quero dizer que não nascemos, fomos criados para servir a um ser supremo, exatamente como somos agora. Aura disse de passagem, sua voz ficou feliz. Fomos criados por Lady Bukubuku Shagama, um dos 41 seres supremos de Nazarick como guardiões de um de seus andares. Ah, ela é um deus? Alguém perguntou. Para nós, sim, mas ela foi embora para algum lugar. Aura pareceu brevemente triste. Todos o fizeram, exceto um, aquele que comandou todos eles, o mais poderoso de todos. Ele ficou conosco, e estamos felizes por isso. Aura disse com um pequeno sorriso para seu irmão. Ele parecia prestes a chorar com a menção de Lady Bukubuku Shagama, mas se animou quando Aura terminou de falar. Planícies abertas. Não demorou muito para chegarem à grande fonte de água onde a tribo Flecha Dourada havia acampado. Os corpos foram agora eliminados, e as suas fortificações temporárias foram erguidas como medida de segurança. Shava, por sua vez, manteve uma vigília silenciosa desde o amanhecer, olhando para o terreno aberto, esperando o retorno do marido. Ela sentiu seu coração pular de felicidade ao reconhecê-lo correndo em sua montaria impossível pelas planícies. Mas então ela inclinou a cabeça com curiosidade ao perceber que havia outro com ele, alguém montado em outro cavalo igualmente impossível. Abra o portão! Ela gritou, e 2 de seus companheiros seguiram suas instruções imediatamente. Ele se abriu lentamente, a madeira rústica era uma zombaria dos portões que ela conhecia do Lago Crescente, ou mesmo da Teocracia Slane durante seu tempo como prisioneira. Como ela gostou de matá-los, ela derrubou 2 disjuntores após sua captura, antes de perceber que sua melhor chance de escapar era fingir que eles conseguiram domesticá-la. Dentro de uma semana ela foi transportada para venda, poucos minutos depois de estar no quarteirão ela foi vendida a um libertino, poucas horas depois de ser levada para a casa dele ela massacrou sua família, e escapou. Os portões podem ser rudimentares comparados a ambos os locais, mas as pessoas dentro deles, muito melhores. Em seu coração ela cuspiu em ambos os lugares, e olhou com amor para as estruturas toscas que agora preferia. Shindai cavalgou sem parar até chegar ao centro do acampamento, e parar o cavalo maravilhoso, antes de saltar da traseira, e acenar para Shava. A própria Shava não conseguia se mover rápido o suficiente para seu coração, e ele batia mais forte quando ela se jogou em direção ao marido, e passou os braços em volta do pescoço dele, e puxou-o para um beijo faminto, e voraz, ela agarrou as orelhas dele com os dedos, e o segurou. Senti sua falta. Ela disse. Senti mais sua falta. Ele respondeu com aquela voz falsamente competitiva que costumava usar. Logo atrás dele veio outro cavaleiro, que desmontou no momento em que o beijo terminou, e se aproximou da dupla. Você é Shava, tenho certeza, seu marido falou de você. Eu sou Hila, chefe da tribo da Águia Morta. Ela se curvou educadamente. Shava olhou para a mulher, linda, jovem, de espírito forte, ela cavalgava com paixão, e era ousada em suas palavras. Hila obteve sua aprovação. Alguma coisa mudou desde a minha partida? Shindai perguntou. Nada muito significativo, nossos batedores indicam que os demais estarão aqui esta tarde. A tribo Clube Negro vai ajudar muito, ainda há alguma tensão com o povo de Baga depois da exibição, mas muitos são muito jovens, muito jovens. Eles estão tensos porque os mais velhos estão tensos. Dos adultos que restam, poucos estão em idade de lutar, e a maioria são mulheres. Shindai coçou a orelha. Bem, isso é uma dificuldade, não há tantos homens procurando outra para suas tendas, nem acho que as mulheres ficarão felizes em se casar com os homens que mataram aqueles que conheciam. Bem, isso é fácil. Minha tribo tem muitos homens solteiros, eles podem formar pares de acordo. Hila disse, abordando o problema alegremente. Presumo que, pelo que você está dizendo, você está levando sua tribo para a Flecha Dourada. Shava disse. Eu vi o futuro, eu vi os reinos além de nossas planícies,
quero que nossos filhos cavalguem pelo mundo, e cavalguem sob o céu eterno, prendendo esse potencial, mesmo nessas planícies maravilhosas, é uma sentença de prisão quando o mundo é muito mais vasto do que isso. Hila disse enfaticamente. Nosso futuro está aí. Ela apontou para a área além dos muros. Eu gostaria de ver-nos tomá-lo. Eu concordo, sou de Lago Crescente, tivemos um rei ruim, ainda temos, acabei em mãos ainda piores que as dele, e matei para ter meu caminho para a liberdade aqui, mas se houver uma força que derrubará os maus, e abrirá o mundo para mim novamente, eu o abraçarei. Shava disse apaixonadamente. Hila sorriu abertamente, foi um gesto igualado por Shava. Tenho o prazer de conhecê-la, chefe Hila. Shava disse enquanto estendia o braço. Posso te chamar de amiga? Hila segurou a mão no antebraço de Shava, que por sua vez fechou a mão. Eu ficaria honrada, mas seria melhor para todos nós se eu te chamasse de irmã. Meu marido propôs casar com você. Não, eu o conheço melhor que isso, foi você quem propôs, não foi? Shava perguntou, olhando de soslaio para Shindai. Por mais ousado que seja na batalha, quando se trata de mulheres, ele demora muito para dizer as coisas que deveria. Shindai pareceu um pouco envergonhado quando Hila riu do comentário. Você tem razão. Será irmã? Ou devo chamá-la de amiga? Shava não desviou o olhar de Shindai. Marido, você ainda não viu a disposição de nossos guerreiros esta manhã, porque você não cuida disso enquanto nós cuidamos dos assuntos das mulheres. Foi uma rejeição que ele definitivamente não se importou, embora mal tenha contido o riso ao concordar. As mulheres relaxaram o aperto nos braços uma da outra. Junte-se a mim em minha tenda Hila, podemos resolver isso em pouco tempo, eu acho. Shava disse gentilmente. Alguns momentos depois elas se sentaram de pernas cruzadas com uma mesa entre elas. Shava serviu uma pequena tigela de vinho, e ofereceu a Hila, que a pegou com as duas mãos, depois Shava serviu uma para si mesma. Beberam profundamente juntas, e depois atiraram as tigelas para trás. Pronto, isso é uma recepção adequada para um convidado. Shava disse, Hila inclinou a cabeça para sua anfitriã em gratidão. Agora, primeiro preciso saber, você se deitou com meu marido ontem à noite ou em qualquer outro momento? Shava perguntou. Sim. Hila disse corajosamente. Ele deixou sua tenda orgulhosa, ele sabe muito sobre como agradar uma mulher. Shava sorriu maliciosamente. Nós praticamos com frequência. Com muita frequência. Ela desfrutou por um momento de suas memórias e expectativas obscenas. Mas ele dirá o mesmo de você, eu o amo muito, e nem mesmo iniciaria negociações com alguém que apenas sentia prazer, e não oferecia nenhum em troca. Eu fiz isso, eu o deixei de um jeito que apenas seu anel de sustento permitiu que ele se levantasse da minha tenda pela manhã. Hila respondeu com orgulho. Eu saberei mais sobre esse anel mais tarde, mas agora mais uma pergunta. Você pode amá-lo? Nossas vidas serão longas se as planícies não nos levarem, mas mesmo que fossem curtas, elas deveriam ser felizes. Shava olhou atentamente para os olhos escuros da mulher, fisicamente as duas mulheres eram como imagens espelhadas, a loira dourada do sul, a negra profunda do norte, pele pálida, pele bronzeada, mas seus corpos mostravam as vidas difíceis que tornavam os homens, e mulheres, difíceis. As planícies exigiam força ou cobravam a vida como pagamento. Nenhuma delas falhou na oferta de força, e assim, em terreno comum, sentaram-se, e encontraram o seu espelho. Hila respirou fundo. Eu posso, eu farei, e embora eu admita que o tumulto do último dia possa me confundir por tudo o que vi, não vou negar o inchaço em meu peito. Ele é bonito, forte, apaixonado. Um bom chefe, ele dará ótimos filhos, há muito mais sobre ele que eu gostaria de saber, e se você permitir, então eu a chamaria de irmã com orgulho. Shava pensou por um longo momento, esta não era a cultura de seu nascimento, embora ela tivesse abraçado tudo, isso era pelo menos algo novo para ela. Você sabe que eu não sou dessas terras, mesmo que você fosse meio cega, isso ficaria claro. Shava disse suavemente. Sim, você é do sul, ouvi de outras pessoas a história de como você matou seu caminho para a liberdade, e encontrou seu caminho até aqui, você está à altura de sua história. Hila disse. Obrigada, mas devo confessar que, embora tenha adotado este lugar como meu lar, essas pessoas como minhas, as planícies como minhas, nunca fiz o que fazemos agora, sei como é começar, mas não como fazer isso bem. Shava admitiu sua fraqueza com relutância,
mas parte dela sentia que podia confiar em Hila. Devo ajudar? Hila perguntou. Ou se você preferir um ancião como substituto, não me ofenderei. Compartilhar uma tenda não é coisa ruim, compartilhar uma vida, quanto mais é isso. Aceitarei sua ajuda. Shava sorriu calorosamente. A primeira é simples, entende-se que nenhuma das duas pode solicitar que a outra seja posta de lado, para forçar um homem a se dividir contra sua tenda. 2. Concordamos que cada uma de nós compartilhe uma parte do saque quando este for tomado, exceto o que for reservado para a tenda, em qualquer forma que seja tomada. No passado, quando os escravos faziam parte disso, teríamos negociado quantas ovelhas, cabras ou cavalos valiam vários tipos de pessoas se não pudessem ser divididos igualmente. Não é mais uma preocupação. Shava acenou com a cabeça. Eu entendo, vá em frente. A próxima parte é esta. Eu desejo filhos, e presumo que você também deseja? Hila perguntou. Shava assentiu enfaticamente. Eu quero. Então devemos dividir nosso tempo com ele de acordo, se uma divisão igualitária for aceitável para você. Hila perguntou. Isso é. Shava disse. Muito bem, proponho, no entanto, que se uma conceber antes da outra, então aquela que ainda não concebeu terá prioridade a partir de então, até que ela conceba ou a criança nasça. Hila disse. Shava pensou bem. Desde que aquela que está com filho não seja obrigada a permanecer celibatária enquanto a outra se esforça para ter um filho, eu não me importaria muito em permanecer intocada por meses. Hila riu. Eu aceito essa condição. Agora a próxima é. A conversa durou mais 3 horas enquanto elas acertavam os detalhes, mas quando terminaram, Hila estendeu o braço por cima da mesa, e Shava pegou seu braço como fizeram em saudação. Então vou te chamar de minha irmã. Hila disse com orgulho. E eu vou te chamar de minha. Deixe seu casamento acontecer o mais rápido possível. Shava disse. Hoje à noite então. Hila disse. Estaremos travando uma batalha contra a tribo Cavalo Esfolado. Deixe nossa vida começar na noite em que o sangue for derramado. Eu ganhei uma irmã na noite em que os fantoches da teocracia foram cortados e subjugados. Sou realmente uma mulher afortunada. Shava disse enquanto elas se levantavam e saíam da tenda. Shindai estava se aproximando da porta quando elas saíram. As negociações terminaram? Ele perguntou. Sim. Esta agora é minha irmã, Hila, seremos como uma só, até que as planícies reivindiquem nossos ossos. Shava disse com uma voz digna. Bom, você já marcou o casamento então? Ele perguntou. Esta noite, depois que os cavalos esfolados forem dominados. Hila disse. Bom, um noivado, e eu cortei os fios dos fantoches da teocracia, este é um bom dia. Shindai disse. Por que você veio nos ver? Shava perguntou. Você sabe que os homens não podem entrar enquanto tais negociações acontecem. Ela parecia um pouco irritada ao comentar sobre isso. Os gêmeos estão aqui, dizem que outros 500 cavalos estão prontos. Ele disse. Mas? Hila perguntou incrédula. Sim. Ele disse. Eu disse o mesmo, e eles me disseram que tem 40.000 para preparar para uso. Só leva tempo para fazer todos eles. Quando a tribo do Clube Negro chegar esta tarde, eles terão outros 500. Mas isso ainda não é todas as nossas tribos. Hila comentou. Shava tinha um sorriso malicioso no rosto. Não precisa ser assim, irmã. Se cada um de nós tiver 500, então cada um dos nossos 3 povos poderá se misturar, escolheremos o nosso melhor, os enviaremos para lutar, e mostraremos a esses fantoches o que esses cavalos podem fazer. Eles não podem nos perseguir, não podem nos ultrapassar, tudo o que precisamos fazer é quebrar sua capacidade de se mover. Sua reputação é bem merecida. Hila disse ao prever o movimento de 1.500 de seus guerreiros cavalgando em círculos ao redor das montarias mais limitadas de seus inimigos, incapazes de fugir ou persegui-los. Além disso, eles foram em frente, e trouxeram mais armas, e armaduras, o nosso melhor terá o melhor. Shindai acrescentou com entusiasmo enquanto a sede de sangue enchia seus olhos. Você já viu nosso marido em batalha? Shava perguntou. Não, ainda não. Hila respondeu. Você ficará mais orgulhosa do que imagina quando vir o que ele pode fazer. Shava disse com orgulho. Subot chegou com seu grupo avançado várias horas depois, no início da tarde, e quando o fez foi para Shindai, e eles se abraçaram como velhos amigos. Ele olhou para a armadura mágica que Shindai, e muitos outros usavam,
e os cavalos impossíveis eram agora centenas em número, e seus olhos ficaram brancos e arregalados. Você está nos excluindo, quando vamos conseguir isso? Ele perguntou com inveja. As armas e armaduras chegaram há algumas horas, outros 500 desses cavalos chegarão em breve, são 40.000 no total sendo entregues, e 500 de cada vez. Shindai disse alegremente. Então o que acontece a seguir? Ele perguntou. Primeiro isso. Ele disse, e olhou a alguns metros de distância. Hila. Ele chamou, e a elfa negra pediu licença com quem estava falando, e se aproximou. Subod, está é Hila, chefe da tribo Águia Morta, ela concordou em se juntar a nós também, ela também será uma esposa para mim, começando depois de atacarmos a tribo Cavalo Esfolado. Shava se aproximou por trás dele, e se juntou ao trio. Vou aproveitar a morte deles. Estou relutante em poupar alguém, mas aqueles que estão remodelando o mundo exigem que misericórdia possa ser dada. Ela disse, resignada em deixar alguns viverem. Um sentimento que compartilhamos, mas deve ser assim. Depois de derrubá-los, os sobreviventes serão incorporados ao todo, e enviaremos notícias sobre esses cavalos maravilhosos das planícies eternas. Com eles, toda a terra saberá de nossa união. A tribo Mangual Vermelho foi gravemente ferida em sua guerra contra a tribo Cavalo Esfolado. Eles se juntarão a nós de boa vontade, eu acho, para atacar a teocracia. Que fique claro que qualquer tribo que se juntar a nós receberá os cavalos incansáveis, e o favor daquele que os criou, enquanto todos os outros, aqueles que recusam ou que se tornam fantoches da teocracia Slane, se tornarão alvos para o resto. Desta forma, podemos unir as tribos maiores rapidamente, e as tribos menores entrarão na linha. Isso nos dará um exército unido, marido, mas não nos dará um país unido da maneira que a teocracia Slane tem. Shava acrescentou. O que você propõe? Ele perguntou. Sugiro que façamos com que os jovens das tribos cortejem as mulheres das outras tribos, e que as jovens façam o mesmo, em vez de manter as tribos separadas, se misturarem as suas linhagens, serão unidos através dos seus filhos. Shava propôs pensativamente. Eu também exigiria que as unidades se misturassem, que todas as tribos lutassem unidas, para que a irmandade fosse formada pelo perigo compartilhado entre grupos, e não apenas dentro dos grupos, desta forma poderíamos ver todos unidos. Hila acrescentou. Você tem conselheiras sábias. Subod disse enquanto a visão que eles apresentavam voava diante de seus olhos. Eu escolhi minhas esposas com sabedoria. Shindai respondeu com um sorriso. Marido, fui eu quem escolheu você. Shava e Hila disseram em uníssono, provocando outro olhar tímido do chefe, que previa uma vida de casado muito agradável, embora atormentada.